Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ideologia. Lembra que eu falei para vocês que o conceito de cultura ele também está muito relacionado e, na verdade, é algo que vai dar suporte para entendermos o que é ideologia também. Então, cultura e ideologia são conceitos que estão intimamente relacionados. E aqui, como vocês podem observar, nós temos o que seria ideologia, mas nós temos uma ideologia, ou ideologias, né, melhor dizendo, que são existentes em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente emite, fala. Então, ideologias são ideias. É errado eu falar isso? Não, são ideias, mas não são simplesmente ideias soltas. São ideias que são reproduzidas por cada um de nós a partir de, como eu falei, daquilo que nós vemos, ouvimos, né, lemos, e aí nós vamos reproduzindo. Então, a sociologia, por exemplo, ela é uma disciplina que nos ajuda e nos induz a olharmos tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, de uma maneira mais reflexiva, mais crítica. Por exemplo, a Globo, né, os meios de comunicação como um todo. Aqui eu trouxe exemplo da Rede Globo, a partir de Machado, para vocês conseguirem compreender melhor que muitas vezes nós assistimos a TV, um programa de TV, e só internalizamos aquilo que está sendo dito, passado a nós, e não refletimos sobre o que nós estamos vendo e ouvindo. Então, a Globo, assim como outros meios de comunicação, outros programas de TV ou meios de comunicação como um todo, assim como rádio, jornal, a revista e etc., tem papel de transmitir ideologias, que são ideias, e essas ideias, elas partem de uma perspectiva cultural, uma perspectiva que muitas vezes é diferente da nossa, que nós temos culturas diferentes, pensamentos diferentes, modos de vida diferentes, de enxergar o mundo também. Então, aqui na charge, como vocês podem observar, a TV diz assim, né, a TV Globo, faça como eu digo, mas pense que isso surgiu de dentro da sua cabeça. Então, aqui tem o telespectador, né, que está assistindo o programa, e a ideia geral que os programas, eles muitas vezes querem passar para a gente, de que a gente acha que tudo que está sendo dito, né, falado, é verdade, mas nem sempre é assim. E aí, outro exemplo bem aqui, né, continuando a charge, nossa, aí o telespectador diz, nossa, que ideia boa eu tive, como a liberdade de pensar é maravilhosa. Então, a ideologia todo mundo possui, só que nós temos que ter cuidado com as ideologias que nos passam, né? E aquilo com que a gente vai acreditar, porque naquilo que eu acredito diz muito sobre quem eu sou, quem eu posso me tornar, aquilo que eu posso defender ou vou vir a defender. Então, em nosso cotidiano, nos deparamos com várias expressões ideológicas, e um exemplo também que eu trouxe aqui é o do conhecimento científico. Com certeza aqui, todos vocês, se não todos, mas alguns, devem ter já ouvido falar a expressão de que só a ciência é verdade, só o conhecimento científico é verdadeiro. E isso não é verdade. Existem outros tipos de conhecimento que também têm as suas verdades, que são verdades próprias, tá? Então, que são saberes próprios, culturas próprias, a partir das suas culturas. E aí, de modo geral, quando falamos, por exemplo, que temos uma ideologia, estamos nos referindo a convicções filosóficas, religiosas, políticas, certo? Que vão dar embasamento aos nossos pensamentos e atitudes. Repetindo, os nossos pensamentos e atitudes, eles são reflexos das nossas ideologias, daquilo que nós pensamos, das nossas convicções ou crenças, certo? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, reflete naquilo que eu vou transmitir para as outras pessoas, naquilo que eu vou ser e me tornar a ser, como eu falei para vocês. E aí eu trouxe um autor, na verdade são dois autores que nós vamos trabalhar hoje nessa aula, que é o Karl Marx e o Antônio Gramsci. Primeiramente, Karl Marx, ele foi um autor que, inclusive, vocês já estudaram no primeiro ano, e ele, o que ele pode trazer para a gente sobre a ideologia, sobre este conceito?
O conceito de ideologia em Marx vai assumir, por exemplo, um sentido para além do conjunto de ideias e pensamentos que coexistem onde? Na sociedade, e passa a ser vista como ideias que servem para assegurar o domínio de uma classe social. Então, se eu perguntar a você o que é ideologia para Karl Marx, Karl Marx tem a ideologia dele, o que ele acreditava também que fosse ideologia. Para ele, ideologia não são simplesmente ideias ou convicções, é muito mais que isso. Para Marx, as ideologias, elas são frutos da dominação burguesa, de meio de dominação burguesa, da classe burguesa em relação ao proletariado. E aí eu já expliquei muito isso para vocês, né? Essa contradição entre as classes sociais no sistema capitalista, onde quem é dono dos meios de produção são os burgueses e quem vende a sua força de trabalho são os proletários. E aí a ideologia, ela não pode ser compreendida na perspectiva marxista de forma isolada, pois é a superestrutura, observe bem, resultante da infraestrutura econômica que vai se sobrepor, né, enquanto ideologia dominante. Ou seja, a superestrutura, que seria a base, né, desculpe, aliás, as ideias, como um todo, as ideias para Marx, elas são resultado e fruto da concepção materialista da história, ou seja, da forma como o homem produz e reproduz na sociedade. A questão material, as relações de produção é que determinam todas as ideologias, os pensamentos humanos, tá? De acordo com Marx. E aí, o método materialista histórico dialético de Karl Marx, ele nos ajuda a compreender muito bem essas relações contraditórias, inclusive ideológicas, entre classes sociais, certo? E aí, mais aqui, nós temos outra questão que eu trouxe para vocês do Marx, que ele diz o seguinte: para ele, a classe que domina economicamente é a que atua como produtora das ideias, ou seja, quem domina economicamente? Quem está ali na infraestrutura, na base da sociedade, é a classe burguesa, certo, gente? Então, Marx, ele entendia que os trabalhadores, as pessoas que vendiam sua força de trabalho, que ele chamou de proletariado, elas apenas eram meras reprodutoras de ideologias da classe dominante, faziam aquilo que lhe mandavam sem refletir na ação, sem refletir ali no seu trabalho. E aí, por isso, Marx dizia que aquelas pessoas, elas estavam em uma situação de alienação. Uma pessoa alienada é uma pessoa que está fora de si, fora do conhecimento que deveria ter para compreender o que está em sua volta e ter um poder de criticidade em relação a isso, certo? E aí, por último, nós temos a ideologia na visão de Antônio Gramsci, que foi outro autor que também considerado, digamos, né, ali filósofo, né, e diferente de Karl Marx, ele tem algumas ideias contrárias a Marx, né, apesar de ser também da linha marxista, teoria e tal, mas Gramsci, ele tem uma compreensão diferente da ideologia de Marx no seguinte sentido, que para ele, as classes dominadas, que são os proletários, eles possuíam ideologia sim. Marx dizia que a proletário não tinha uma ideologia própria, era apenas reprodução do que a burguesia passava, mas Gramsci vai dizer o contrário, que a classe proletária, ela tinha, sim, uma ideologia própria, ela tem, melhor dizendo, né? E aí, na visão de Gramsci, são as concepções de mundo, as culturas, né, o meio cultural compartilhado por grupos sociais, que vão atribuir um sentido à experiência da vida. Ou seja, os trabalhadores na concepção gramsciana não apenas são submetidos a uma ideologia dominante, que os torna conformados ali com a sua condição de dominados, como pensava Marx, certo? Então, para Gramsci, o processo de dominação se dá onde? Não é nas relações econômicas, como pensava Marx, mas nas relações culturais. E nesse processo, a dominação não é imposta pelas forças de armas, capacidade de convencimento, não, mas sim por uma disputa de hegemonia. O que é hegemonia para Gramsci? É uma direção moral e política, certo? Então, de uma classe sobre concorrentes e aliados, que quer tome o poder, quer não. Então, hegemonia é você estar no centro, no bloco, no poder. Quem está ali no poder, não necessariamente econômico, mas é ele quem mantém o poder do discurso, da fala, um discurso seja ele político, religioso, moral,
que vai estar ali dominando esse, que vai estar convencendo esse é quem tem a ideologia dominante. Não importa se ele é burguês ou não, certo? Por isso que para Gramsci não é só o burguês que tinha ou detinha uma ideologia dominante, não, tá? E na próxima aula nós vamos estudar cultura de massa e indústria cultural para finalizarmos este conteúdo. Valeu, galera. Até a próxima aula.